Então, na aula de hoje, a gente vai ver, para quem não viu, nunca teve contato, porque a gente tem gente de primeira fase, de primeiro ano aqui, ainda não teve contato com essas equações, a gente então vai dar uma olhada bem por cima. Para quem nunca viu, vai ser talvez um choque cultural, e já fica esperto quando forem fazer as disciplinas, porque vai ter que aprendê-las bem, então você já vai ter um contato com elas. Então quem já viu vai ter uma revisãozinha básica, né? Talvez consertar alguma coisa que não tenha entendido, mas a gente vai dar um foco nos significados físicos desses termos, porque o tratamento numérico dessas equações depende muito de como cada um daqueles termos atua no transporte de cada uma das propriedades de conservação, como massa, quantidade de movimento e energia. Então a gente vai ver hoje, basicamente, a matemática. Até que para a aula de fenômenos de transporte, que é uma material que eu já tenho aqui. Deixa eu ver aqui. Tá inteira. Vamos lá. A primeira delas, a gente precisa ver, é a equação de quantidade de movimento. Né? E aí, o que é quantidade de movimento? A quantidade de movimento é uma propriedade da matéria, né? Ela está se movimentando, ela tem massa, então ela tem uma quantidade de movimento, ela tem uma energia associada a isso, ela tem inércia. Né? E a gente vai ver como isso, alterando a quantidade de movimento, o que acontece com os nossos volumes de controle, as nossas partículas. Né? E a gente vai ver a forma integral e diferencial de se obter essas equações, são dois caminhos distintos. Né? Aqui não precisa muito. Então, basicamente, o que a gente tem? A gente vai lá no quadro, né? Desenha lá uma região qualquer, que é o meu sistema, no tempo t. Né? O meu sistema. E aqui eu tenho um fluido chegando lá do infinito com velocidade vf. Né? Num ângulo qualquer, não importa. O que vai acontecer? Esse fluido vai permear aqui. Né? É uma coisa importante, né? A gente vai definir aqui, ó, que o sistema é um volume com massa constante, que é diferente de um volume de controle. Um volume de controle permite entrada e saída. Um sistema é fechado. Ele não deixa sair massa. Né? Você fala um sistema, a massa está contida dentro dele. Né? Ela não sai daí. Né? Tipo, a massa tudo que acontece de clima na Terra, efeito estufa, está dentro do planeta, não sai do planeta. Fica na atmosfera, vai para o chão, vai para a água, vai para lá, mas continua no planeta. A gente pode considerar um sistema fechado. Né? Para isso. Já que para a energia é diferente, né? A energia pode atravessar as fronteiras. Né? E aí esse cara vai se movimentar com uma velocidade VA, ou seja, a velocidade dessa área aqui. Ele se movimenta. E a gente congela ele num instante de tempo um pouco à frente. Você pode ver isso aqui no Fox, no Sandel, né? No T mais ΔT. Então o que acontece? Eu tinha fluido chegando aqui, eu vou ter agora, e agora continua esse fluido chegando, mas ele tem uma velocidade também. Então tem uma velocidade relativa entre o meu fluido e o meu sistema. E eu vou ter três regiões distintas, que eu posso ver aqui. Ó. Vou ter a região 1, que é o meu volume de controle. Essa região aqui. A minha região 3, que é a região que eu deixei para trás. Né? E a minha região 2, que é a região que eu estou coletando do fluido. Então, na verdade, essa região 2 está entrando dentro do sistema e a região 3 está saindo do sistema. E a única coisa que permanece ainda no sistema entre T e ΔT é a região 1, que é o nosso volume de controle. Então, a região 2 e 3, elas saíram do volume de controle, porque a hora que eu somo essas três, eu tenho tudo que tinha dentro do sistema. Né? E esse volume de controle, esse sistema, ele tem um elemento de área, diferencial, dA, com uma direção especificada. Ele tem um retorno normal, ou seja, vale 1 e ele aponta para a direção. Ele varia de acordo com a direção da superfície. Né? É um elemento diferencial de área. Por que isso é importante? Porque eu vou integrar esse negócio em algum momento. Né? Que eu quero saber o que está entrando e saindo. Então, assim, ó, o teorema de transporte de Reynolds, que é o que a gente vai ver aqui, que é o que a gente vai trabalhar. O Reynolds, para quem não sabe, ele foi um engenheiro irlandês, trabalhava lá no Reino Unido, lá no final do século XIX. As equações de turbulência e a abordagem de turbulência a gente deve a ele. Tá?
Então ele tem esse teorema aqui que ele relaciona daí sistemas com volumes de controle. Na verdade, é uma extensão do teorema de Leibniz para limites de integração móveis. Você tem volumes de integração, você tem lá no eixo X o teu ponto A, vai integrar de A até B. Só que A e B estão se movendo. Aí como é que fica isso? Isso é o teorema de Leibniz, né? E aí, na verdade, o teorema de transporte de Reynolds é uma extensão tridimensional para isso. Não é uma invenção nova, não. Mas, de forma geral, o que ele estabelece? Eu tenho uma propriedade N qualquer, e eu quero saber como é que ela varia dentro do sistema. Então, a variação de N no sistema, dada pela essa derivada temporal, é igual a quê? A variação dela no volume de controle, só que aqui agora é por unidade de massa. Isso aqui é uma propriedade extensiva. Para quem não sabe o que é uma propriedade extensiva, é uma propriedade que depende do tamanho do sistema. Por exemplo, massa. Você tem um bloco de aço desse tamanho, um bloco de aço desse tamanho. Aumentou o tamanho do sistema, aumenta a massa do sistema. Temperatura, uma propriedade intensiva. Não interessa, posso dizer que o prédio inteiro aqui na minha frente está com a temperatura de 28 graus. Não interessa o tamanho dele, né? É uma propriedade intensiva. Mas eu posso pegar propriedades extensivas, que dependem do tamanho, e dividi-la pela massa e pelo volume da minha região, transformando ela numa propriedade intensiva. E se eu multiplicá-la pela massa e pelo volume, eu tenho novamente a minha propriedade extensiva. Então é só uma manipulação para que assim, o que a gente está fazendo? Está normalizando. Em vez de saber, tem 50 quilos. 50 quilos por quê? Por metro cúbico. É densidade. Agora, para cada metro cúbico, você sabe quanta de massa tem. Então, você tem aqui a variação do tempo de toda a soma dentro do volume. Esse V com esse risquinho aqui é só para não confundir com velocidade. Tá? E isso vai ser igual a quê? Tudo que atravessou a fronteira do volume de controle, ou seja, o fluxo total dessa propriedade N pela superfície do volume de controle. Com o quê? Com velocidade N pela área dA. Né? Então, assim, a única forma de variar o que tem lá dentro é acontecendo alguma coisa lá dentro no volume, que é o que está dizendo aqui, né? Uma variação temporal, né? Ou aquilo entrar e sair da região que eu estou delimitando. Não tem outra forma disso acontecer. E aí a quantidade de movimento é o quê? A gente chama do vetor P, ou é a quantidade de momento linear, ou momentum, né? Vocês não, por favor, não façam a equação de momento, né? Porque momento é latim, momento é outra coisa. Então, é a quantidade de movimento em português, ou se for em inglês, momento, porque os ingleses costumam usar os termos em latim. Ela é definida com a massa vezes a velocidade. Então, isso aqui existe desde um elétron até um caminhão. Né? Não importa. Então, a variação de quantidade de movimento no sistema vai ser o quê? Quantidade de movimento em em T. Em T eu tinha o quê? Eu tinha isso aqui. É 1 mais 3. Então, a minha quantidade de movimento em T vai ser a massa que tem na região 1, com a velocidade de 1 no tempo T, mais a massa da região 3 vezes a velocidade de 3 no tempo T. O mesmo. E em T mais delta T? Vai ser o contrário. Vai ser aqui a região 1 mais a região 2. Toda essa região nova aqui. Né? Então, vai ser a massa em 1 vezes a velocidade 1 em T mais delta T, massa 2, velocidade 2 em T mais delta T. Sempre. Tranquilo. Só balanço. A gente está fazendo contabilidade aqui. Então. E aí, assim, a variação no sistema vai ser igual aqui. O que tinha antes, menos o que tinha depois. Menos o que tinha antes, menos o que tinha depois. Eu somo todo mundo. Né? Dividindo isso por ΔT, eu fico a quantidade de movimento, intervalo de tempo discreto do sistema é igual. E aqui eu tenho MV1 e aqui eu tenho MV1 também. Eu vou juntar esses caras aqui. Eu tenho esse e esse, eu vou juntá-los aqui. Né? Então eu vou juntar ΔT, essa aqui é a região 2, essa aqui é a região 3. Né? Então, assim, a quantidade de movimento, a variação do tempo do sistema não poderia ser diferente, é igual a variação de quantidade de movimento nas 3 regiões. Né? Porque as 3 regiões configuram o sistema, a região 1, 2, 3. Né? Sendo que essa aqui está entrando no sistema, por isso que ela está positiva. Ó. Menos e mais do que aconteceu aqui,
mais essa, menos essa. Porque essa aqui está essa. Ela saiu daqui e foi para cá. E essa está entrando aqui, ela vai entrar. Né? Olha lá. É o que está acontecendo aqui. Toda a região 1, a variação aqui dentro, o que vai entrar aqui no sistema, o que vai sair do sistema, no volume de controle, o que vai sair do volume de controle. Então, essa regiãozinha aqui, essa aqui é a minha variação de quantidade de movimento no volume de controle. Então, a quantidade de movimento no sistema é igual à quantidade de movimento do volume de controle mais o que entra, menos o que sai de quantidade de movimento. Meio óbvio, mas dá problema. Beleza, não dá para ir muito além disso aqui não, né? Mas aí tem as leis de Newton. Né? Para um sistema, eu vou grifar, para um sistema, né? A variação de quantidade de movimento é igual ao somatório das forças que agem no sistema. Pois a massa do sistema é constante, ou seja, ele poderia alterar a sua quantidade de movimento por alteração de massa ou de velocidade. Sendo que a massa é constante, então mudou a velocidade, né? E mudança de velocidade só ocorre com aceleração ou desaceleração. E isso são as leis de Newton, ou seja, a gente só altera a quantidade de movimento de um corpo, né, se a gente atuar com uma força. Lei de Newton, física de segundo grau. Né? Então, assim, a variação da quantidade de movimento é força, que é a segunda lei de Newton. Então, aqui, a quantidade de movimento do sistema vai ser igual a do volume vai ser igual à variação da massa total e a velocidade do sistema. Pode ver que não tem índice nenhum aqui. A massa é uma coisa constante, então ela sai. Né? Variação da velocidade com o tempo é o quê? Aceleração. Então, isso é força. Então, a gente consegue dizer que isso aqui vai ser igual ao somatório das forças. E aí, tudo que eu tenho que fazer é trabalhar isso e depois definir quem são essas forças. E aí, eu faço a minha equação de quantidade de movimento. É isso aqui. Meu volume de controle, o que entra e saiu dele, a variação disso tudo deve ser igual à força que está atuando lá em cima dele, a resultante. Né? E aí a gente tem dois caminhos, usando balanço integral, usando teoremas integrais, ou balanço diferencial usando balanços em volume de controle. As duas opções são interessantes. Essa aqui é mais prática, essa aqui geralmente é mais simples de entender, você não precisa saber tanta matemática, essa aqui você tem que saber mais. Né? Então, balanço integral de quantidade de movimento. Então, primeiro a gente tem que definir o que é o que entra e o que sai do sistema. Né? Então, aqui, ó, a massa que entra e sai vezes a velocidade. A massa que entra e que sai é igual a densidade vezes o volume, então isso aqui é a massa do fluido, vezes a velocidade relativa. E quem é essa velocidade relativa? É igual a velocidade do fluido menos a velocidade do volume de controle. Pode ser igual? Pode, basta não ter velocidade no volume de controle, o sistema está parado. Não tem problema nenhum. Mas o balanço não está nem aí, você tem sistemas que as coisas se movem. Né? Aqui estão as unidades, né? A gente já conhece isso aqui. E tem uma observação importante aqui, né? A velocidade relativa aparece no balanço, né? Por quê? Porque ele pode tanto se deslocar com a velocidade própria e diferente do fluido. Isso pode gerar, se o volume de controle se move com a mesma velocidade do fluido, nada entra dentro dele. Se ele se move mais lento, entra uma certa massa. Se ele se move contra, entra mais massa ainda. Né? É igual andar a favor ou contra o vento. Você sente a força do vento de um jeito diferente. Né? Então, assim, a propriedade que é efetivamente transportada, se vocês lembrarem lá da última aula, a gente tem o nosso φ, que é a propriedade, é velocidade. Que é o quê? Quantidade de movimento por unidade de massa. É um outro jeito de pensar a velocidade. A gente pensa a velocidade como variação da distância pelo tempo. Mas a velocidade é a quantidade de movimento específica de um corpo. Então, quando você diz que um carro está a 100 km por hora, você está dizendo que ele tem uma certa quantidade de movimento. Se você souber a massa dele, você sabe daí qual é a quantidade de movimento específica. E qualquer propriedade específica é calculada por massa. Massa específica, volume específico, é tudo
tudo por unidade de massa. Então, assim, a propriedade transportada é a velocidade, mas a gente não está transportando velocidade, a gente está transportando quantidade de movimento por unidade de massa, né? E aí ela se torna uma propriedade intensiva, porque agora eu dividi pela massa, não depende mais do tamanho. Se eu disser que é isso aqui, não preciso dizer que o Fusca está a 100 km por hora ou o caminhão está a 100 km por hora. Os dois estão a 100 km por hora, está definido. Mas a quantidade de movimento deles é diferente. Quando eu divido pelas respectivas massas, vai dar a mesma velocidade. Então, isso é uma coisa bem importante, né? Nem nada da física, mas é bom relembrar. Para não complicar a vida, não ter velocidades relativas, a gente vai considerar um volume de controle fixo, ou seja, ele não se deforma e não anda. Ele está parado e continua lá. Ele não vai fazer isso aqui e nem vai andar para cá. Ele não vai se deformar, né? Então, assim, toda vez que a gente vê essa velocidade ali dentro, aqui dentro essa velocidade relativa, que a gente tem velocidade relativa vezes a velocidade, né? A gente agora vai ter V, ou seja, elas vão ser iguais agora, né? Não vai ter isso aqui. Então a gente vai poder agora escrever aquele mesmo balanço que a gente tinha lá, de forma vetorial, tá? Tem aqui para a flechinha. O que entra e que sai é igual ao somatório, né? De todos os fluxos de massa que entraram, V normal no meu pedaço de área. Mas por que V normal, professor? Simples. Imagina um vetor desse jeito. E aqui eu tenho uma superfície. E aí essa superfície tem uma normal. Ou seja, o que carrega a massa efetivamente aqui para dentro? A projeção desse vetor aqui em cima. Ou seja, essa componente aqui. Porque esse pedaço aqui é tangente. E tangente não entra. Ele não carrega massa para dentro. Então, como são vetores, é uma grandeza vetorial, eu tenho que saber quem que está carregando para dentro dessa região é essa quantidade de movimento aqui. Por isso que eu tenho o normal, né? Então, eu tenho que saber. Fora que aqui é um vetor. Então, se eu tiver vetor e vetor, eu não vou ter vetor. Que operação que é essa aqui? Isso aqui é igual a quê? Isso aqui é igual a escalar. Isso aqui dá um número. Vezes um vetor é igual a outro vetor. Continua tudo vetor. E aqui é vetor também. Então, assim, tem vetor, 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 escalar um outro vetor, que resulta no escalar, que multiplicado por um vetor, resulta no vetor. Então, vetor é igual a vetor. Tem que manter essa consistência. Então, assim, quem nunca viu isso aqui vai ver ainda, não se assuste, tá? Vocês vão trabalhar isso nas disciplinas, com calma, vão ter toda a chance de pegar REC, né? E aí, assim, qual que é o saldo completo? O que está entrando ali? Eu estou com somatório, pode ver, estou de uma forma discreta. Na forma diferencial que eu tenho, ou seja, se eu somar tudo exatamente, eu vou ter que integrar nessa área fechada, né, e dA todo aquele termo lá. E no volume a mesma coisa. Se eu quiser saber do que tem dentro do volume, eu integro isso dentro de um volume, ρ, V, dV. Então agora eu sei que a minha somatória, a variação do meu volume de quantidade de movimento do meu volume de controle é igual ao quê? A variação no tempo dessa integral, ou seja, a diferencial da integral, que não é igual à integral da diferencial, tem umas tretas aqui no meio, né? Que nesse caso, pelo volume de controle ser fixo e não deformável, eu vou poder botar essa coisa aqui para dentro. Ela vai poder entrar aqui, aí ela vai virar uma derivada parcial. Se isso não acontecer, vai aparecer mais termos aqui. Vai aparecer aqui um v da função dt, mais um v na outra ponta, d da função. Dá um trambolho aqui. Por isso que eu simplifiquei. Então, assim, quando a gente tem isso, ou seja, ele está fixo, a minha caixinha está entrando e saindo lá, ele não muda, ele está estático, essa derivada dessa integral é igual à integral dessa derivada. Só nessa condição. Né? Quem tiver curioso, espera aí, teorema de Leibniz. Ou Leibniz. Né? Procure isso aqui na
Wikipédia, YouTube, livro de cálculo, que é o melhor lugar para achar. No YouTube tem uns negócios interessantes, os caras às vezes desenham essas coisas, que é legal. Então agora eu posso escrever aquilo lá com o quê? A variação do volume de controle, que é essa parte aqui, já para dentro da integral, é igual a todos os fluxos que entram e saem pelas minhas unidades de área, e a variação disso é igual à variação da quantidade de movimento do sistema, que por acaso é igual à força, né? Então ele está estabelecendo agora uma relação entre volumes de controle e sistemas, né? É isso que faz o teorema de transporte de Reynolds. Isso vai ser aplicado a todas as equações. Mas ainda agora, de novo, eu já tinha falado isso aqui, a gente tem aqui uma integral de volume e uma integral de área. Para transformar isso aqui numa integral de volume, eu tenho que usar o teorema de Gauss, né? Ou o teorema da divergência. E aqui tem uma forma dele bem bizarra, né? Que está trabalhando com esses vetores aqui, porque eles não estão aqui, então ela já está meio que aberta, tá? Mas, basicamente, ele diz que uma integral de superfície é igual a uma integral de área. Né? Opa. Uma integral de V com esse cara aqui, operando alguma coisa, dv, deve ser igual a integral dessa alguma coisa normal dA, na área. Isso que diz o teorema. Isso aqui é só uma extensão, porque tem vetor, 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 vetor. Ele vai acabar abrindo. Então ela acaba abrindo desse jeito aqui. Preciso fazer isso aqui? Não precisa, tá? Já está feito aqui, é só para vocês verem que vai abrir alguma coisa aqui. E vai ser um treco daqui de dentro. Então agora eu posso pegar essa integral e somar com aquela de volume que eu tinha e agrupar todas dentro do mesmo operador. Né? dV igual na somatória de forças. E agora eu não vou mais somar. Eu vou pegar assim, esse aqui é a somatória de vários pedacinhos dessa força aqui, nesse elemento dV. Então eu vou dividir todo mundo por dV. E não vou somar. Então significa o quê? O somatório da força no meu elemento diferencial é igual a essa equação diferencial toda aqui. Opa, não dá para fazer um Ctrl Z aqui. Escorregou a caneta. Veja. O somatório das minhas forças por unidade de volume diferencial é igual a essa equação diferencial desse lado. Que aí representa o quê? Variação do volume de controle, né? E fluxos pelas fronteiras. Vou manipular. Se eu rearranjar aqui, ó, fazer aqui, ó, aqui dá a regra do produto, né? Para quem não viu ainda, vai dar ρ dV dt mais v dρ dt. Ou seja, isso aqui é igual operando um de cada vez e deixando o outro constante. Né? E a mesma coisa para esses termos aqui. Né? Você vê aqui, essas coisas, se ρ multiplicando de fora, dá para fazer. E a gente vai rearranjar, vai aparecer isso aqui. Isso. Esses aqui, ou seja, ρ multiplicando isso aqui tudo e v multiplicando isso aqui tudo. E isso aqui é a equação de conservação da massa que a gente não deduziu aqui. Né? Mas é a mesma coisa. É o mesmo tipo de balanço. É a equação de conservação da massa. E isso aqui é igual a zero. Ou seja, porque a variação da massa no volume de controle mais do que entrou e saiu tem que dar zero, porque a massa se conserva. É um princípio de conservação. Né? Então, todas as nossas equações são baseadas em princípios de conservação. E o principal deles é a conservação da massa. A gente está trabalhando agora o de quantidade e movimento. E, por acaso, a equação da massa aparece aqui dentro, do nada. Ela surge. Se eu não soubesse disso aqui, eu não saberia o que fazer. Ele ia continuar na equação e eu ia arrastar ela até o fim. Mas eu já fiz isso aqui, eu sei que isso aqui é igual a zero. Então ela sai da equação. Então só fica com esse pedaço. Então, ó, a variação da minha força no sistema pela unidade de volume é igual à variação da velocidade no tempo, ou seja, a aceleração, v vezes o quê? O gradiente de velocidade que vai acontecer. Esse trequinho aqui, ó, esse termo, vocês vão ver nos livros de fenômenos de transporte, é conhecido como derivada material, ou seja, esse Dzão aqui. Mas esse Dzão só acontece aqui em engenharia, porque em matemática isso é assim mesmo, desse jeito. Né? Isso é uma coisa que o Beard inventou lá, mas esse treco aqui não existe. O que existe é só D e del.
Mas ele tem essa notação, vocês vão ver nos livros de fenômeno de transporte, mecânica de fluidos, tem bastante. Então, assim, esse aqui, ou seja, significa o quê? A gente tem uma variação do tempo, uma variação do espaço. É o que ele está dizendo aqui. Então, assim, a variação da força no meu sistema é igual a uma variação do tempo, que tem uma componente que varia localmente, varia no volume inteiro no tempo, e localmente no espaço. Porque no espaço eu posso ter um campo diferente, à medida que eu ando nele, eu percebo diferenças, né, nesse campo, para mais e para menos. É como se você estivesse caminhando em um terreno cheio de curvas de nível. É isso que você percebe. É isso que esse termo diz, né? Não vamos entrar muito nisso, não, porque isso aqui envolve cálculo vetorial e é um pouco transcendental, muito filosófico. E isso é uma equação vetorial. Eu tenho que abrir ela nas três componentes dela. Então, eu vou ter uma para a direção x, uma para a direção y, uma para a direção z, no plano cartesiano, r, z, θ, φ, θ, gama, não importa o sistema. Vai tá certinho. Então, o nosso vetor v é u, vzinho e w. Então, vou ter U. Então, a variação de quantidade de movimento em x, no tempo, em x na direção x, em x na direção y, em x na direção z, transportado por quem? Pela componente U, pela componente V, pela componente W. Além disso, tem quantidade de movimento em x sendo transportado em x, y e z. É isso que isso aqui está dizendo, ou seja, essa quantidade de movimento pode ser transportada nas três direções. Então, uma componente de velocidade pode levar a informação da outra, ou seja, a quantidade de movimento específica daquela coisa. E vai acontecer o mesmo nas três direções. E isso é só esse termo. Esse termo aqui fechou, não tem muito o que fazer com ele. Esse aqui a gente vai ter que trabalhar. Foi o que levou 200 anos para ser trabalhado. Começando lá atrás, bem antes de Euler até. Cadê aqui? Então, balanço diferencial. A gente pode fazer a mesma coisa sem fazer aquele treco todo. Vou pegar um sistema cartesiano, só por simplicidade, eu podia fazer com qualquer sistema. Tá? E aqui, que é o que a gente viu até agora, o volume de controle, ΔX, ΔY, C. E aqui eu tenho entradas, saídas, direções específicas. E eu vou fazer aqui, a massa que entra desse em X, a massa, volume em X mais ΔX. Aqui, M, V em Y mais ΔY, M, V em Y. E aqui dentro tem variação de MV no tempo. Ou seja, essas coisas aqui eu tenho que começar, eu tenho que forçar a barra, eu tenho que colocá-las lá. Esse é o chato do balanço diferencial, eu tenho que fazer com que elas apareçam lá. Só que eu não estou falando mais de sistema. E aqui, ó, vou dizer que isso vai ser igual a variação da quantidade de movimento, vai ser igual a que entra e que sai, que a gente já tinha feito. Ó, as três componentes. E eu tenho que postular isso aqui, ó. Eu tenho que saber que isso vai me resultar em força, diferentemente da formulação integral. A formulação integral, isso veio naturalmente do processo. Cadê? Veio daqui, ó. Ele estava aqui na equação, ele começou assim. Né? Eu só reconheci que ele é força, porque a segunda lei de Newton diz isso. E no diferencial não, eu tenho que enfiar ele lá dentro. Se eu não botar aquilo ali, eu vou acabar só com o lado direito da equação que a gente tinha lá. E vou fazer a mesma coisa, tem aqui meu vetor de fluido, aí tem aqui, ó, NU, X e X ΔX, NU, estou fazendo só na direção X, né? E por que, pô, professor, direção X, né, é U? Sim, porque a quantidade de movimento em X é U. N ali, aí o N sim, o N pode ser o ρ vezes V, vezes a área, ou ρ vezes U vezes a área, aí depende de que lado ele está. Então a gente vai ter esse N aqui, que vai ter a componente que dá essa direção vertical. Mas a propriedade sendo transportada é a quantidade de movimento em X, em todas as direções. Se tivesse o Z, seria a mesma coisa. Então vamos fazer o balanço. Ó, ρ, U, ΔV, ΔT, que é a quantidade de movimento
que entra e sai em x, que entra e sai na direção y, igual a força em x. Vou fazer tudo isso aqui, vou juntar todo mundo, aí vou abrir aqui quem que é esse m, né? Esse m na direção x é ρu, e esse m na direção y é ρv. Aqui sim aparece as componentes de velocidade da direção que eu estou fazendo o balanço, não da direção que eu estou conservando a propriedade, mais o x. Divido todo mundo por ΔT, ou por ΔX, por ΔV, na verdade, por ΔV, né? ΔV, tá errado isso aqui. Divide por ΔV, e ΔV é o quê? Δx, ΔY, vezes 1, porque a direção Z a gente não está trabalhando. Então isso aqui vai cortar, e aqui vai aparecer, aqui vai cortar também, ó, esses ΔX, vai cortar esses aqui também, e vai sobrar alguém no denominador, aqui vai sobrar ΔX e aqui ΔY. E aqui ΔV, que eu dividi. Né? E aqui sumiu o volume, eu dividi o volume que estava lá dentro. E agora a gente usa cálculo, tira limite, quando esses deltas, x e aí, tende a zero. Aqui vai dar uma derivada, aqui vai dar outra derivada. E aqui vai dar outra derivada também. Então, vai resultar nisso. Menos isso, passo esses dois para cá, né, para o lado direito da igualdade, isolo ρ, e novamente eu tenho a derivada material. E aqui, novamente, eu vou fazer essas derivadas aqui, vou abrir todas, vai aparecer de novo a equação da massa, que eu já sei que é igual a zero. Né? E, novamente, a gente obtém a mesma equação. Os dois caminhos são viáveis. Tá? A diferença é o quê? Eu tive que postular esse cara aqui. Se eu não tiver, e aqui está aqui, né? Essa aqui é outra coisa. Tá. E agora, agora o somatório das forças. Quem são as forças que atuam nesse corpo? A gente pode ter duas forças. O corpo é um volume, então a gente vai ter forças no volume e forças atuando na superfície. Simples assim. Então, na superfície a gente vai ter o quê? Força por superfície é pressão ou tensão. Né? As duas coisas. Todas elas são Newton por metro quadrado. A gente tem tensões de compressão, tensões de distensão, tensões de cisalhamento. A pressão é uma tensão normal. Sempre age normal. Não interessa a direção, a forma do corpo, ela sempre age normal. Ela nunca está inclinada, agindo assim. As tensões podem acontecer coisas desse tipo. A pressão não. Então a gente vai ter forças normais, e forças cisalhantes, né, que variam, fazem o corpo cisalhar, ou seja, deformar angularmente. E forças de corpo, que atuam no volume como um todo. Digamos, peso, campo magnético, campo elétrico. Eles atuam no corpo inteiro. Né? Então a gente vai ver aqui em cada uma delas aqui. Né? Essa é a primeira parte. Perguntas nessa parte, gente, por favor. A gente agora vai ver quem são essas criaturinhas que tem aí. Tá. Tá. Onde está isso? Nossa, aqui eu já invadi demais, tá? Deixa eu ver se eu invadi demais. Não, deixa assim, tá. É isso mesmo. Só para a gente não perder muito tempo. Vou direto ao assunto. Então, o que a gente tinha lá antes? A gente tinha aqui ρ du dt é igual ao somatório das forças dv. É isso que a gente tem. Esse cara aqui tem duas naturezas. Ações, forças de superfície. A gente vai ver o que é isso aqui. E forças de campo, ou forças de corpo.
Essa equação aqui é denominada equação de Cauchy, porque ela não diz nada sobre esse cara. Ele só diz que isso aqui é tensão. E tensão, por que ela está daquela forma? Ele vai fazer de novo a mesma coisa. A gente tem uma força agindo na superfície que é igual a tensão, né, multiplicada pela direção da superfície. Então, se eu tenho uma tensão agindo, se a direção é essa, a força é uma. Se a direção é essa, a força é outra. Então, a força resulta de acordo das tensões, depende da direção de aplicação. Né? Se eu cortar o corpo aqui, a direção é essa, já é outra coisa. Isso aqui, para quem já fez mecânica dos sólidos, é uma coisa bem trivial. E aí, se eu integrar isso aqui na área, eu posso converter isso aqui numa integral de volume, né? Fazendo divergente de tal dv. Por isso que está divergente de t aqui. Ele vem disso aqui. E aqui simplesmente é uma integral de uma força por unidade de volume dv. Aí ele tirou todas as integrais de volume e jogou fora. Foi isso que ele fez. Ele não, eu, né? Então, o que tem aqui? O que é importante saber? Então, a gente tem o quê? Variação do tempo, da quantidade de movimento, fluxo de quantidade de movimento pelas fronteiras. Isso aqui é importante que vocês saibam, é o mais importante do que saber como chega nessas equações. As forças de superfície que atuam, ou seja, cisalhante, normais, pressão, está tudo aqui dentro. Né? Esse T é uma coisa grande. E as forças de corpo. Esse F pode ser gravidade, campo elétrico, Coriolis, pode ser um conjunto de vetores, esse F sim. Pode ser um somatório de F's. Pode ser um monte de coisas. Né? E todos eles são somatórios das forças. Então, essa aqui é a equação do movimento de Cauchy. Não é a equação de Navier-Stokes. Ela só vai ser a equação de Navier-Stokes quando a gente definir quem é T. E ele não pode ter daí Aí ele não pode ter uma forma qualquer. Né? Ela vai ter daí forças normais, cisalhantes e forças de pressão. E ele representa o tensor-tensão. Tensor por quê? Porque ele tem 9 componentes. Ele não é um vetor. Ele é um cara que tem 2 direções. Uma de aplicação e outra da superfície em que está sendo aplicada. Por isso que ele tem aqui um IJ. O primeiro índice é a direção de aplicação e o outro é a direção da superfície em que está sendo aplicada. Isso resulta num vetor. É uma matrizinha, né? Pensa nele como uma matriz. Né? Tem aí, todas as que são aqui são normais, e todas as que são aqui são esses aliantes. Né? E, novamente, a gente vai ter 2 abordagens, fluidos ideais e fluidos reais. Fluidos ideais, viscosidade é nula. Né? Ideal por quê? Porque eu estou viajando, né? Estou querendo tirar o problema. E fluidos reais, eu vou ter viscosidade, efeitos da parede. Né? E por que isso aqui acontece? Porque a viscosidade é importante junto da parede. Né? Se eu derrubar essa minha xícara de café em cima da minha mesa aqui, além de fazer uma sujeira danada, ela não vai escoar para sempre, ela vai parar e vai fazer uma poça e vai ficar estática ali. Ela não sai andando por quê? Porque ela perde energia. A energia de movimento que ela tinha na hora que derramou se perdeu. Se perdeu como? No atrito molecular com a parede e entre as próprias partes do fluido. Isso se dá pela ação da viscosidade. E se vocês esfregarem a mão de vocês, vão saber que atrito gera calor. Então, esse termo de viscosidade está associado também à geração de calor. E isso vai entrar no balanço de energia quando a gente vê o balanço de energia. Né? E nos fluidos ideais, eu não quero essa problemática. Eu tiro isso. Né? Eu quero ter um pilar de uma ponte, vem um fluido aqui, escoa em volta dele. Eu não quero saber, eu só quero saber esse desenho que ele faz aqui. Né? Eu não quero saber o que acontece ali na parede. Só que acontece um problema. A força naquele fluido faz assim, ó, bem alta, porque o fluido bate de frente, aí vai passando pelo lado, ela cai, ele acelera, depois ele vai desacelerando e volta. Quando você integra esse cara aqui, essa área, ela é igual a essa área. A força em cima desse pilar é zero. Lascou, tá errado. Ou seja, eu não consigo calcular forças atuantes em corpos submersos ou escoamentos internos se eu não considerar a viscosidade. Isso aqui é chamado paradoxo de D'Alembert. No final do século XIX, os caras já sabiam disso, porque eles pegavam aquela equação, integravam e dava zero. Basta você botar o pé numa praia bem boa, né,
Tipo, a Praia Mora lá em Florianópolis, você vai ver a onda te arrastando até lá no meio. Arrasto, literalmente arrasto. E se dá por efeito da viscosidade. Então a gente vai ter os dois aqui. Então na equação do Cauchy, chega para cá ou para cá. Aqui a gente vai ter a equação de Euler e aqui a gente vai ter a equação de Navier-Stokes. Né? Então assim, ó, a gente não viu hidrostática, tá? Não tem problema, a gente sabe o que se a gente não tiver nada se movimentando, ou seja, U igual a zero, né? Todos esses termos aqui, ó, tudo isso aqui é zero. Não tem velocidade, então só tem força de superfície e força de corpo. Né? Ou seja, minha tensão agindo nas forças de superfície é igual à minha variação de pressão do corpo. Se não houver variação de pressão, ou seja, se a pressão que eu faço dos dois lados é igual, também não tem força. Né? A força é só quando tem um desequilíbrio. Né? Então eu vou pegar aqui. Aí eu posso dizer também aqui, ó, que esse cara aqui, ele só tá com os efeitos de... Ele não tem os efeitos de cisalhamento, ou seja, o cisalhamento envolve isso aqui, né? Gradiente de velocidade, né? Porque quando você chega na parede, a velocidade desacelera, isso gera uma derivada, né? Que é isso aqui, que é um conjunto de derivadas de U. Se não tiver derivada, ou seja, ele for retinho, ou seja, ele escorrega pela parede, né? Não tem derivada aqui, então a única coisa que sobra com força de superfície, não tem tensões normais, nem cisalhantes, ou seja, não tem atrito no fluido, a única coisa que sobra no tensor de tensão é a força de pressão, devido à hidrostática ou variação de pressão, compressão de fluido. Deixa eu só ligar minha luz aqui, porque né? E ela fica com essa forma aqui, ó. A variação é igual gradiente de pressão negativo, tá? Porque ele vai da pressão maior para a pressão menor. Mas o gradiente aponta aqui. Mas o processo ocorre aqui. Lembrem-se lá do transferência de calor, né, fluxo de massa, du, dx, tudo tem menos na frente, por causa disso aqui. Né, o potencial empurrando. E a força de campo. Isso aqui é denominada equação de Euler. É super usada a aerodinâmica quando você quer ver o perfil de escoamento em torno de uma aeronave. Né? E escoamentos potenciais, um monte de coisa. Isso aqui vale na região onde os efeitos viscosos não são dominantes. Podemos resolver isso dentro do CFX, no simulador? Pode, é só zerar a viscosidade. Vai resolver certinho. Tem alguns problemas com isso, mas tudo bem. E quando a gente tiver daí parede, vai acontecer isso. O não viscoso seria isso e bateria na parede, e como a parede não tem atrito, o fluido não tem atrito nenhum, é um fluido ideal, ele seguiria reto aqui, não mudaria nada. Por isso que a derivada aqui é nula, não tem. Tangente aqui, ó, de alfa, infinita. Né? Não tem. Né? Vai lá no espaço. Né? E aí a gente tem o quê? A gente vai bater esse fluido, vai bater aqui, com certeza, ele vai atritar. E aí, para saber o que acontecia aqui, gente, demorou quase um século. Primeiro foi só uma hipótese, depois uma aproximação matemática, e para provar que essa aproximação matemática, essas hipóteses eram reais, demorou bastante tempo até que conseguisse medir realmente, ver o que acontecia entre a parede e o fluido. E a gente sabe que o fluido cola, né, ele para. As moléculas param perto da... Porque lá o negócio vai ser mais ou menos assim, tudo cheio de cavidadezinha, vai ficar aqui as partículas, e aqui elas estão paradas, elas não fazem nada, elas não saem escoando, por aí. Elas não fazem isso. Então, na parede, a velocidade é zero. Zero. Então, do nada, o fluido bate aqui e zera a velocidade. O que acontece? A primeira camada de fluido é freada. Como há viscosidade, as camadas subjacentes vão sendo freadas pelas que estão próximas, né? Em menor grau do que a parede, porque ela só essa aqui é zero, a próxima é um pouquinho perto. E ela vai até que esse efeito não seja mais sentido. Aonde? Em 0,99 de U infinito. Essa região pontilhada aqui, onde o campo de velocidade muda de zero até a velocidade não perturbada, aqui vale Euler. Tá? Toda essa região acima aqui. Tudo aqui vale Euler. Essa equação aqui. Essa região aqui chama camada limite.
camada limite, porque é uma camada, né? Espessura D, delta, e limite, né? Porque ela dá, na verdade, ela é um conceito, né? 0,99, podia fazer 0,999, tanto faz. Isso aqui foi a solução disso aqui. Isso aqui foi proposto no começo do século XX, resolvido lá pela primeira década, um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial. Mas esse problema era conhecido desde a época do Euler. Demorou quase um século e meio para ser resolvido isso aqui. Essa equaçãozinha aqui. Isso aqui só vale numa placa plana. Né? E aí, o que tem aqui? Viscosidade. Né? Lei de Newton da viscosidade. Mi, du, dy. Menos. Isso é tal na parede. Né? Uau. Ou seja, é a viscosidade na parede. Ou seja, a tensão na parede é isso. Se eu multiplicar pela área, isso me dá força. Essa é exatamente a força que está sendo feita. Por isso que você liga uma mangueira de jardim sem ninguém se ela faz isso. Não chega dançando. Né? Ou aqueles regadores. É força resultante. Ação e reação. Vai ter uma força de reação na parede proporcional à força que o fluido está fazendo. E aí, o que é o tensor, tensão viscoso? É o cara responsável pelo transporte molecular de quantidade do movimento, porque a gente tem variação no tempo e o transporte com escoamento. Mas isso que está acontecendo aqui, ó, se dá molécula de fluido. É um transporte molecular proporcional à viscosidade do fluido. Quanto mais viscoso, maior é o transporte. Quanto menos viscoso, menor é o transporte. E de forma geral, a gente tem assim, a tensão IJ é igual a 2 vezes K, que é o índice de consistência do fluido. Isso é a teoria geral, tá? Não é, qualquer fluido tem isso. Vezes o quê? A taxa de deformação desse cara, ou seja, o quanto ele se deforma, ou seja, o quanto ele é deformado. Eu vou pegar uma massa de pão e esfregar, assim, é literalmente aquilo. Aí você mede a distância e o tempo que isso levou, você tem a taxa de deformação. E esse aqui é um índice de comportamento do fluido, né? Pode ser linear ou não, depende do fluido. Para fluidos newtonianos, esse K vai ser a própria viscosidade e o índice e o expoente vai ser 1. Ou seja, é linear a relação, que é o que diz a lei de viscosidade de Newton. Du, dy. É linear, ou seja, isso aqui é constante. Ah, só eles? Não, há fluidos que o negócio é assim. Newton é assim, tem outros assim, tem outros que saem de uma tensão mínima, tipo pasta de dente. Você vira de cabeça para baixo, ela não sai. Tem que espremer. Por quê? Tem que ter uma tensão mínima para aquilo começar a escoar. Só depois daquilo ela se comporta como um fluido. Até então ela se comporta como um elástico. Isso aqui é a identidade do fluido, é a carteira, é o RG dele. Cada um tem o seu. Isso aqui é um problema. Né? Isso aqui demorou uns 50 anos para ser definido. E aí depois os caras quebraram muita cabeça. Para fluidos newtonianos, a gente vai ter essa forma. 2 vezes mi, 1 meio, né? Ele vai cortar. Esse aqui, ó, é o próprio tensor taxa de deformação. E aqui é o gradiente de velocidade, gradiente de velocidade transposto. Só pegou a matriz e tombou. Menos o segundo coeficiente de viscosidade, vezes as deformações, o divergente de velocidade e o tensor tensão, o tensor identidade. Por quê? Esse termo só acontece nas direções normais, é devido à compressão ou expansão do volume. Né? Isso aqui foi definido pelo Stokes. Esse aqui é o tensor tensão de Stokes, é o nome dele. E ele tem essa forma porque ele precisa respeitar a primeira e a segunda lei da termodinâmica. Quem não viu termo vai ver. Né? E a gente vai saber o que elas são daqui a pouco. Se ele tiver outra forma, essas duas leis não são respeitadas. Ele não conserva energia e não aumenta a entropia. E aí tá. Tensões normais. Eu vou ter daí, ó. Só pegar ali, né? Substituir aqui quem é IJ por X e Y. X. Todas as normais vão ter isso. E as cruzadas não. Ó, não tem. Por quê? Porque o é 0 se o I é diferente de J e 1 se I é igual a J. Ou seja, só vale na diagonal principal da matriz.
Só nessas aqui. Nas cruzadas não vale. Né? Não tem divergência cruzada. Então a gente tem aqui, ó, tensões cisalhantes e tensões normais. Isso aqui comprime ou expande o fluido, e esse aqui cisalha o fluido. Assim, faz ele se deformar angularmente, né? Então a gente tem formações lineares e angulares. Então a gente tem essas forças todas, está quase definido. Né? E tem também as normais, além disso tem as de pressão, que já estava lá, né? E a pressão escalar, e ela só atua onde? Nas direções normais, então ela só pode atuar 0, 0, 0, ou seja, nessas direções aqui, na central, aqui, só nessas aqui. Ó. Então vai ter que ter um cara, esse cara vai ter que estar lá também. E ele, quando está escrito em forma matricial, é esse isão aqui. Esse cara, os componentes dele são del e J. Então, esse trambolim aqui vira o quê? Menos grade de P, divergente de tal. E aí isso aqui é cada uma dessas. Esse aqui é o tal. Então, eu vou fazer a derivada disso tudo, a derivada disso tudo, a derivada disso tudo, em cada uma das direções. Né? Coeficiente de viscosidade, né? Aqui não precisa a gente ficar brincando muito, não. Vou passar um pouco batido. Mas esse segundo cara que eu não deixei aqui, ó, esse lambda, né? Eu vou somar as tensões normais, xx, y, zz. Isso vai ser igual a quê? Menos 3 vezes pressão. Né? Eu estou somando aqui, né? Essas 3 aqui, ó. As 3 normais, vai ser 3 vezes pressão. Né? 2 vezes isso aqui, menos 3 lambda dividido U. Eu vou pegar isso aqui são tensões normais. Vou tirar a média delas, isso aqui eu vou chamar de minha pressão média. Né? Vou agora manipular isso aqui, porque eu tenho divergente de U, divergente de U. Vou manipulando, eu chego nisso aqui. E aí vem o pulo do gato. Essa aqui é a minha pressão de escoamento e essa é a minha pressão termodinâmica. Né? Aquela que vai na PV igual a nRT. E elas devem ser iguais. Para que elas sejam iguais, isso aqui deve ser zero, porque não pode ter isso aqui daí. Então, a única forma de ser zero é lambda ser igual a menos 2/3 de μ. E aí sim, agora está completo. Eu sei quem é aquele lambda. Ou seja, pressões, né? Deformações, tensões normais e cisalhantes, depende aí dos índices aqui, mais compressão. Né? Forças de compressão, né? Que não são as de pressão, são devidos ao escoamento. Diferente dessa aqui. Essa aqui o fluido parado tem. Parada, essa aqui não existe. Ela não está lá. Se o fluido se movimentar, ele pode comprimir, tipo ondas de som. Acabei de ouvir. É uma onda de compressão. É esse cara aqui que está trabalhando. Tá. E essa equação aqui a gente chama de modelo constitutivo. Por quê? Porque ela não sai de nada, ou seja, você não consegue deduzi-la de algum lugar. Você tem que trabalhar, ir para o laboratório, ficar pensando e vendo, pensando na matemática, nas propriedades, todas as leis de conservação, não violar nenhuma das leis da termodinâmica. Né? E aí você vai, tipo, fazer um modelo que constitui aquela lei, ou seja, lei de Raoult, essas coisas assim. Então são todos modelos constitutivos, né? Mas ele tem que ser bom, né? E ele é. Então, assim, se a gente tiver também um fluido isocórico, ou seja, que não muda o volume, ou seja, volume constante, né? Esse cara aqui vai ser zero. Deixa eu apagar aqui, já ficou bagunçado. A divergência de U vai ser nula. Porque a gente vai ter volume constante, dρ, dt, mais gradiente divergente de ρu, essa é a equação da massa. O volume constante, isso é zero. Então, significa que densidade é igual a uma constante. Se a densidade é igual a uma constante, ela sai da derivada. Se ela sai da derivada, eu posso passar para fora e dividir por zero. Não é nada. Então, fica dividir U igual a zero. Se dividir U igual a zero, acabou. Não tem isso. Eu não tenho essa compressão devido ao escoamento, essa mudança de volume. Né? Eu tenho só as tensões cisalhantes normais e pressão. E aí, ela fica com essa carinha aqui, ó. A derivada material de U, variação no tempo, transporte, quantidade de movimento com escoamento,
termo fonte de quantidade de movimento, ou seja, velocidade gerada pela variação de pressão, difusão de quantidade de movimento e outra geração, né, devido ao campo gravitacional. Então a gente tem aqui, ó, se a gente comparar com aquela nossa φ, aqui a gente tem variação no tempo, transporte com velocidade, né, dois termos fontes que a gente pode agrupar num só, ou seja, esses dois aqui, ó, são o S de φ. Ele gera uma quantidade de movimento, ou seja, se eu tiver diferença de peso no fluido, convecção natural, ele se move. Se eu tiver diferença de pressão, ele se move. Se eu não tiver nenhum dos deles, ele fica parado, né? E aqui a gente tem difusão, advecção, variação no tempo. São os dois processos de transporte, né? Efetivos, variação, e os dois processos de geração ou consumo, né? Que eles podem atuar a favor ou contra a quantidade de movimento, né? Essa sim é a equação de Navier-Stokes. Essa equação levou uns 100 anos para conseguir chegar dessa forma, né? Vocês podem ver aqui, não precisam fazer esse exercício não, tá? Mas tem lá a equação 14. E agora vamos olhar para ela, né? Significado dos termos. Então aqui, ó, já adiantei, né? Variação da quantidade de movimento no tempo, transporte advectivo de quantidade de movimento, com escoamento, ou seja, devido ao escoamento com a massa. Esse ρu aqui é m ponto, né, dividido pela área, né? A gente não tem área aqui, está na forma diferencial. Força de pressão, força de campo, que são o quê? São fontes de quantidade de movimento, e o transporte molecular, que é a difusão, que vai ter em todas as equações. Então a gente sempre vai ter isso nas equações inteiras. Ou seja, a diferença é o caminho que chega e a cara desses termos aqui, né? Para cada um vai ser diferente. E o que a gente pode fazer aqui, ó, analisando esse sistema? Esse cara aqui, se vocês olharem, é U vezes U. De cara, eu já sei que essa equação é não linear. E lascou. Ela é não linear. É por causa disso que a gente não consegue prever clima para um ano, por exemplo, né? É não linear. Você não sabe o que acontece. Qualquer mudança muito pequena aqui gera efeitos lá na frente bizarros. O efeito borboleta, né? Ele é não linear. Já esse efeito aqui, esse aqui é não linear, ele é o advectivo, ou seja, é a inércia do fluido, né? Devido à inércia do fluido. Esse aqui, ele é linear e dissipativo. Esse aqui injeta energia, esse aqui tira energia. Esse aqui dissipa. É viscosidade, atrito. Se você estiver esfregando, você vai queimar a mão, né? A pele vai assar a mão, né? Isso aqui é devido ao quê? A viscosidade. A gente tem esses dois tipos de transporte dentro da equação de Navier-Stokes, né? Que é que define o campo de velocidade que a gente vai ficar resolvendo nos simuladores. Essa equação aqui, né? E a gente tem uma relação entre esses caras, né? Aqui não vou mexer nisso aqui agora, mas é só para mostrar aqui que é na forma conservativa dela, botando tudo em forma vetorial. Isso aqui é uma notação de tensores, que é isso aqui, a gente tem esse produto entre elas, ela é não linear, né? Então, assim, ó, a quantidade de movimento é transportada pela própria velocidade, ou seja, a velocidade altera a velocidade. É um negócio difícil de resolver. A gente pode ver daí a relação entre elas, né? E esse termo, por ser dissipativo, ele vai aparecer na equação da energia como um termo de dissipação viscosa. Ele vai gerar calor, ele vai ser uma fonte de temperatura. Mas ele não vai estar assim, ele vai estar de uma outra forma, porque sozinho aqui ele é só difusão de quantidade de movimento, vai ter umas coisas atuando nele aqui, né? Não é desse jeito que aparece. Tá? E aí a gente vai ver, para quem já conhece, o número de Reynolds, né? Mas para quem nunca viu, os livros textos básicos você vai ter lá que ele é a relação entre as forças iniciais e as forças viscosas. Não está errado, porque é força mesmo. Mas se você pensar que a gente está trabalhando com fluxo de propriedades, elas estão entrando e saindo de volume de controle, ela é a razão entre esses dois caras, o fluxo advectivo de quantidade de movimento e o fluxo difusivo de quantidade de movimento.
Como assim, professor? Então, deixa aqui, não precisa... O que a gente precisa entender disso antes de ver a matemática desse negócio? Por exemplo, é uma relação de fluxos, né? Tem esse N errado aqui. Então, se esse cara aqui for muito maior do que 1, significa que o termo advectivo domina sobre o difusivo. Então, eu tenho dominância advectiva. Esse termo aqui é o cara que manda na equação, ou seja, ela é muito não linear, extremamente instável. Se for o contrário, se ele for muito menor do que 1, significa que esse termo aqui é pequeno quando comparado a esse. Então, a gente tem uma dominância difusiva, ou seja, a gente tem mais efeitos viscosos do que efeitos inerciais. Então, a gente tem um problema mais comportado, linear. E aí a gente vai ter o escoamento laminar, quando esse cara for muito grande, e o escoamento turbulento, quando esse cara for muito grande. E quando estiver no meio, os dois efeitos se equilibram, a gente vai ter a transição. Porque todo mundo conta para vocês, laminar e turbulento, mas tem um negócio no meio que se chama transição. E isso se dá de forma intermitente, é bem complexo, né? Mas a gente não vai ver turbulência. Então a gente vai ter, digamos, o equilíbrio. Então, um mecanismo domina, o outro domina, ou eles se equilibram, né? São as duas opções. Ou um ou outro está dominando, também tem equilíbrio. Dependendo do valor desse número, que por acaso é o Reynolds, a gente vai ter uma dominância de fluxo, né? De quem é que manda a equação. E isso diz muito sobre o método que eu vou ter que resolver, porque resolver problemas desse tipo requer um esquema, e desse tipo requerem outro. Eu preciso de um método que resolva os dois, porque eu não sei o que acontece dentro do escoamento. Tem regiões que isso aqui vai ser maior e outras em que isso aqui vai ser maior. Então eu preciso de um método que resolva tudo certinho. E aí que vai a parte numérica que a gente vai ver mais para frente. E aí, para ver a matemática disso, só para provar que é isso mesmo, pega lá um termo em x, por exemplo, pega essa derivada, que é a advecção em x, a derivada segunda ali, que é o termo difusivo em x, e dá as escalas. Aqui é a escala de U, aqui o x é a escala de L, e vai substituindo, né? Subindo aqui também, aí sobe isso aqui, opa, aqui faltou, aqui já fez, aí sobra aqui, ó. Isso aqui é igual ao Reynolds, isso é o número de Reynolds, é a definição dele, né? Então ele mede essa razão de fluxos, e esses caras aqui são os fluxos, exatamente. Ó. E aí é que vai estar, ó. Aqui a gente está num... Esse aqui já é turbulento total. Olha a complexidade do escoamento, né? E aqui ele ainda está mais ou menos. Você vê ele de lado, ele faz assim, assim, assim. Dá até para prever essa distância aqui, mais ou menos. Isso aqui é uma que se chama esteira de von Karman, né? Então é super importante. Isso aqui gera uma força nesse cilindro para cima e para baixo. Se isso aqui for um pilar, esse cara vai oscilar assim, para um lado e para o outro. Você pode quebrar uma ponte, dependendo do escoamento. Aí dá para normalizar a equação inteira, substituindo, fazendo x adimensional, tempo adimensional, u adimensional, v adimensional, tudo. E aí brinca lá um pouco com as equações, brinca com elas. Além do número de Reynolds que aparece aqui, vai aparecer também o número de Euler e o número de Froude, né? E preciso saber esses caras todos? Uma vez na vida você vai precisar. Esse aqui com certeza. Esse aqui, se você trabalhar com problema de superfície livre. Mas por que superfície livre? Porque ele está trabalhando com forças gravitacionais. E superfície livre envolve ondas. E ondas envolvem gravidade, né? Euler envolve pressão. Por isso que é o número de Euler. E a equação de Euler. Que se não tiver viscosidade, tudo isso aqui é zero, né? Fica só aquilo lá. E aí essa equação varia com de 0 até 1 a velocidade sempre, né? Aí a gente trabalha. E aqui dá para ver nitidamente, quando eu tenho um Reynolds muito grande, né? Se eu tiver um Reynolds muito maior do que 1, ou seja, eu tenho esse termo dominando, isso aqui, ó, tende a zero. Ou quando o Reynolds é muito menor do que 1, ou seja, tendendo a zero, esse aqui ele está dividindo. Então, uma coisa muito pequena dividindo uma outra coisa faz com que ela aumente de tamanho. Então, a gente vai ter uma dominância difusiva, né? Esse aqui foi o Reynolds que mostrou em 1891, se não me engano. Tem até um artigo dele se vocês quiserem. Né? Aqui não precisa desse exercício, camada limite, né? A gente já falou, deu uma faladinha rápida de novo, fala de novo. É a região onde que aqueles efeitos ali vão ser interessantes, né? Só aqui que interessa a camada limite. E ela é proporcional ao Reynolds.
né? O tamanho dela ao longo da linha X aqui, ó, esse delta vai mudando, né? É proporcional a X, reino de X a menos o meio. Que é essa altura aqui, né? À medida que você vai avançando, ela vai se desenvolvendo. Isso aqui aqui é a solução numérica dela, né? Pela solução de Blasio, que foi o cara que resolveu, quem propôs foi o orientador dele, o Pranot, mas quem resolveu foi o Blasio, não botou nada para ele resolver. Ele resolveu. Deixa eu aqui. Deixa essa aqui também. Deixa essa aqui também. Jeito lá. Difusividade térmica não. 7, acho. Escoamento não isotérmico. Vou direto para cá. Tá, e aqui é a nossa equação da Navier-Stokes. Aquela equação anterior é a equação, né, que define como o fluido escoa. É ela que a gente resolve. Mas a equação de conservação da massa que está sempre ali junto com ela. As duas andam assim, né? E aí a gente vai resolver a equação agora, pô, tem calor, né? Tem convecção, sei lá, que eu tenho lá acontecendo, tem calor, temperatura. Ela é uma das mais complicadas de ser reduzida, a gente não vai ver ela em detalhes, mas eu vou mostrar para vocês e vou mandar esse material para vocês terem isso, pode ser útil na vida de vocês, porque isso não está nos livros, inclusive da bibliografia de engenharia química. Eles caem do céu, aqui vocês vão ver de onde eles vêm. Né? Eles jogam lá, que o termo tem que ser daquele jeito, etc., mas não é assim não. Vou habilitar a edição aqui, tá? Então aqui, ó. Aqui, ela tem o transporte, além da energia, né, a gente tem vários tipos de energia, interna, mecânica, potencial, cinética, e ainda vai ter o trabalho realizado ou ganho pelo escoamento, gente, né, tipo compressão, trabalho de eixo, vai estar tudo lá dentro, né? E aí vai ser ocasionado por forças viscosas e cisalhantes, ou seja, apareceu na Navier-Stokes aqui. Eu estou falando aqui, mas se você está muito esperto nisso, se eu falei força viscosa e cisalhante, significa que eu tenho um escoamento ali, então não lascou, vou ter que trabalhar, tem que ter alguma fórmula aqui, né? E vai ter uma relação entre vetores e tensores, um monte de coisa, né? E a gente tem que respeitar as leis da termodinâmica. Essa aqui mais do que nunca. Todas as outras respeitam, mas essas aqui, basicamente, são elas. Então a gente vai ter aqui, ó, em CFD, em mecânica de fluido, a gente pode ter um monte de balanço de energia, tá? Mas os principais é balanço de energia mecânica e energia térmica. Né? E o balanço é a energia térmica, né? O nosso foco aqui. Né? Mas primeiramente a gente tem que falar da primeira lei da termodinâmica. Primeira lei da termodinâmica, grosso modo, para quem nunca viu, que está no primeiro ano ainda, não teve termo, ou lembra mais ou menos, a energia tem que ser conservada, né? Ela não pode mudar. Se ela muda, você tem que saber para onde ela foi e de onde ela veio. Simples assim, né? Tem que ser conservada. Você não cria energia, você só converte ela de uma forma ou na outra, né? Guarda ela. Então, a primeira lei da termodinâmica, a menos dos sinais aqui, que aí pode ter, aqui está em forma diferencial, ou seja, ela estabelece o quê? O calor no sistema, né? Mais o trabalho é igual à variação da energia do sistema. Simples assim. É uma coisa bem simples. A ideia dela é simples, mas a consequência dela é complexa. Né? Tá, essa aqui é a minha primeira lei. E se eu quiser saber como ela varia no tempo? Só ela diferenciar em relação ao tempo. Do que em relação a T, menos o trabalho em relação a T, igual a variação do tempo do sistema. Né? Isso aqui é o quê? Toda vez que eu tenho uma variação de uma coisa no tempo, dx dt, a gente pode também usar essa notaçãozinha de pontinho, né? Se for derivada da segunda, é taxa, né? Taxa de variação. Taxa. Né? Então, assim, a minha variação no sistema varia de acordo com a variação do calor e do trabalho, ganho perdido pelo sistema, né? Ou efetuado, ou ganho trabalhado sobre ele. Então, tem que definir esses termos. Se eu definir esses termos, eu tenho meu balanço de energia. E assim, qualquer pedaço de matéria possui energia interna. O que é energia interna? É energia dentro dele. É o que ela diz mesmo. Né? Só que a explicação física é bem mais complexa.
ela tem origem em escala macroscópica, microscópica do material, né? Tem a ver com estrutura cristalina, ligações químicas, níveis de energia dos elétrons, estado de vibração, moléculas muito grandes, como proteínas, hidrocarbonetos, se ela está toda torta, se ela está enrolada, se ela está linear, muda totalmente a energia, né? Mas a gente percebe esses estados de energia, quando a gente vai medir alguma coisa, a gente não mede a energia interna, a gente mede a temperatura. A temperatura é a medida do estado de energia cinética do corpo, do movimento desses caras. Então a gente tem, macroscopicamente, a temperatura mede a energia microscópica cinética do material. De qualquer sólido, aqui dentro ele está vibrando, né? Não posso ver, mas está vibrando, né? E ele vai ter energia interna, esteja ele em movimento ou não. Então, se ele estiver em movimento, além da energia interna, vai ter a cinética. Então, assim, vai ter energia interna, que é inerente do corpo. Se ele se movimentar, agora ele tem energia cinética. E se eu subir de altura, ele tem potencial também, né? E tem potencial elástico e outras coisas, mas não é o nosso foco. O nosso foco é energia térmica e energia cinética, macroscópica. E a energia do sistema é o quê? Supondo só esses dois tipos de energia, ou seja, energia interna e energia cinética por unidade de massa, para quem não lembra, energia cinética é igual a 1/2 da massa vezes velocidade ao quadrado, né? Por isso que não tem massa aqui, tá? Massa por volume e densidade, e a densidade já está aqui. É tudo por unidade de massa, né? Então, a energia interna específica, ou seja, por unidade de massa, é igual a energia interna, energia cinética específica, por unidade de massa. E o quadrado é o quê? Vetor U escalar vetor U. Ou seja, para definir isso aqui, eu preciso ter velocidade. Eu preciso de Navier-Stokes. Só para definir energia, eu preciso resolver escoamento. Então, a variação de energia do sistema vai ser a variação dessa integral. Ou seja, isso aqui na forma diferencial, variação do tempo. E a gente vai fazer as mesmas coisas que a gente fez lá. E aqui, ó, só por simplicidade, eu tirei a potencial. Que seria daí GZ, né? A variação de altura dele. Mas só vai complicar a vida aqui. Aquecimento de um corpo. Basicamente, a gente tem lá uma região do domínio, com a sua normalzinha, a fronteira dele, o dA, pedacinho de área, e o calor foi por aquilo, né? Ou seja, isso aqui é um vetor de calor, fluxo de calor, que é dado pelo quê? Né? Para quem não lembra, menos K, gradiente de T, lei de Fourier. Né? Outra equação constitutiva. Né? Vai ser daí, de acordo com o calor que entrou e saiu, ou seja, está entrando e saindo calor pela essa fronteira, integrado, ou seja, se eu somar todas as contribuições, eu tenho o calor que entrou e saiu e a variação do calor do volume. Mais uma possível fonte, ou seja, um calor aqui dentro, que está sendo gerado. Por quê? Radiação, reação química, sei lá, campo, indução elétrica, tipo fogão de indução, trabalha com indução elétrica. Né? Ele faz os elétrons correrem dentro do metal até eles se aquecerem. Né? Ele não tem fogo, não tem chama. Né? Ou você está resfriando, alguma coisa assim, está consumindo. Né? Definir outra coisa também, potência mecânica. A gente sabe lá do segundo grau que trabalha igual a força vezes deslocamento. Né? Se eu pegar daí, eu quero saber W, eu quero saber dW dt, eu quero saber a taxa dele. Então, trabalho pelo tempo, né? Que é o que? Trabalho é o que? Energia, né? Energia por tempo é potência. Força, aqui é tudo pelo tempo. Vou deixar a força que é força mesmo. E deslocamento pelo tempo, velocidade. Então, ó, eu posso fazer isso aqui, ó, potência, ou trabalho, né? Grosso modo, potência, né? Taxa de variação de trabalho, né? É igual a uma força qualquer, escalar, porque isso aqui é um escalar, tá? Isso aqui não é um vetor. Então, vetor, para dar um número, tem que ser produto escalar, vezes a velocidade. Novamente, preciso saber o campo de velocidade, preciso resolver Navier-Stokes. Se eu não definir isso aqui, não defino energia. Né? Então, vou lá, vou botar. Quais são as forças que eu tenho? As mesmas que eu tinha na Navier-Stokes. Forças de corpo e forças de superfície, que é a própria tensão aqui. Ó. Né? E esse tal o quê? É o quê? É o T
que é aquele trambolho gigante, cheio de componente, aquela matriz, vezes a normal dA. É isso aqui. Por isso que ele está integrado aqui dentro. Então, esse vetor T, esse vetor U. Isso é um vetor de força, não é mais uma tensão. Né? Eu vou lá, deixo aqui. Não vou fazer mais nada. Aqui na integral de área, integral de volume. Novamente vai aparecer Gauss aqui. Então, a primeira lei para um sistema, que é o que a gente está fazendo até agora, a gente só está aplicando a primeira lei para um sistema e verificando como ela varia no tempo. Eu não fiz balanço nenhum. Eu só estou mexendo na primeira lei. É isso aqui, ó, variação no sistema, fluxo pela fronteira de calor, geração e trabalho. De quê? De corpo e força de superfície. Força de superfície. São as duas coisas que podem acontecer. Né? Aí, só para não ficar carregando esse trambolho aqui, vou chamar isso aqui de G. Aí, isso aqui eu vou aplicar o teorema de transporte de Reynolds aqui. Apareceu de novo. E vou manipulando. Manipulando, aí vocês veem isso aqui com calma em casa, depois. Depois de manipular aqui umas 2, 3 linhas, vai aparecer quem de novo aqui? Conservação da massa. De novo. Ou seja, eu não resolvo a equação da energia sem saber Navier-Stokes e sem saber a equação da conservação da massa. É ficar aquele treco ali de novo. E aí, para um volume de controle fixo, aquela coisa toda de novo, eu posso dizer que isso aqui é igual a isso aqui. Por quê? Eu não quero essa derivada aqui fora, eu quero a derivada ali dentro, porque eu quero fazer todo mundo dentro da integral de volume. Né? E de novo aqui, ó, integral de área e integral de área. Eu vou convertê-las em integrais de volume. E esse aqui agora vai virar isso. E agora apareceu o cara que vai encher o saco, que é o tensor-tensão multiplicado escalarmente pela velocidade. Esse cara aqui é o efeito do escoamento sobre a energia. Todos os demais aqui é tipo calor, fonte, e aqui, sei lá, uma fonte externa que está gerando. Aqui também pode acontecer alguma coisa, mas não necessariamente do escoamento. Né? Só vai envolver esse usinho aqui. Aí vou, tudo integral de volume, boto tudo dentro do volume. Então, se a integral é um somatório de coisas, para que esse somatório dê zero, significa que F é igual a zero. Ou seja, isso aqui dentro é nulo. Tem um teorema que demonstra isso aqui, que é o lema, na verdade, do Moir-Riemann, que prova isso aqui, tá? Mas não precisa saber isso agora, não. Só para vocês saberem que isso aqui não é chuncho. Isso é matemático mesmo. Então, toda essa diferencial ali dentro, que eu estava integrando, é igual a zero, porque é integral do zero. Né? Ou seja, somei tudo, não sobrou nada. Como deveria ser. Conservação da energia, primeira lei da termodinâmica. Né? E agora, se eu pegar essa minha equação da energia total, mexer nela, deixar ela quietinha, eu vou fazer agora da energia mecânica. E se eu pegar toda a equação de Cauchy, não de Navier-Stokes, só de Cauchy, porque eu não estou querendo saber que fluido que é esse aqui ainda. Isso aqui eu não estou preocupado com a tensão. Né? Eu sei que tem uma tensão, mas eu não sei qual é a forma dela. Não interessa, vai valer para qualquer fluido. Multiplicar ela inteira por U, tipo U escalar, vezes a equação inteira, vai ficar esses trecos aqui. Aqui eu posso manipular isso aqui e demonstrar que isso é igual a isso. Isso aqui, como eu falei, é energia cinética por unidade de massa, como a gente começou. Aqui continua a mesma coisa. Esse cara aqui tem umas propriedades mágicas de vetores e tensores, que não compensa falar aqui. Isso é igual a isso. Divergente da tensão escalar a velocidade, menos o traço. O que é o traço? Você tem uma matriz, traço é a soma de toda a diagonal, de cada terminho que tem aqui dentro. É só isso, somando todos os termos do meio ali, a diagonal. Dá para fazer isso aqui. Tudo isso aqui é um escalar. Ou seja, não tem vetor nenhum aqui quando resolve. Dá um número aqui, dá um número aqui, dá um número aqui, e aqui dá outro número. E agora, eu tenho a energia total, isso aqui é energia total, ou seja, tem a contribuição interna, térmica, e energia cinética, de movimento. E aqui é mecânica, só de movimento. Eu vou agora descontar da energia total de movimento. Para quê? Porque eu quero ficar só com a energia interna, eu quero a parte térmica dela, eu quero saber a temperatura, porque essas equações ainda não me ajudam em nada. E eu vou descontar, vou só fazer aqui Por isso que eu abri aquele termo aqui, ó. Esse termo aqui eu abri dessa forma, porque eu queria tirar ele desse aqui. Eu não quero esse trambolho ali. Eu quero de longe daqui. É uma coisa muito grande. Né?
Esses aqui também, ó. Os produtos escalar não tem problema. É um vetor projetado sobre outro vetor, né? Tanto faz para onde, para que lado vai dar, é a mesma coisa, né? Aí sobra o quê? Variação da energia, derivado material da energia, menos o fluxo de calor pelas fronteiras, por condução. Agora apareceu condução, né? Que aqui vai ser a lei de Fourier. As fontes que geram ou consomem calor, mais uma parcela relacionada às correntes, ou seja, viscosidade. Isso tem no simulador? Tem. Ele vai te perguntar se você quer incluir esse termo lá ou não. Aí tá, ele está relacionado com tensor-tensão, como diz aqui, e a variação de velocidade, ou seja, cisalhamento, o atrito gera calor. Como todo mundo sabe. Esquentou, tá frio, você faz. Então, assim, pode incluir o quê? Alteração de volume do sistema por compressão ou expansão. Aí a gente vai ter trabalho de compressão reversível ou não, né? Pode gerar atrito, dissipando energia. Esse aqui é irreversível. Ou seja, gerou calor por atrito, perdeu. Ou seja, aumenta, segunda lei. Aumenta a entropia. Aumento de S. É irreversível. Aqui ainda pode ter trabalho reversível e irreversível. Depende de quando. A gente isso aqui abre mais coisas ainda, a gente não vai mexer, né? Então, se pegar ali, ó, ficar brincando com tensor-tensão, ó, ele é isso aqui, ó, pressão mais o tensor viscoso. Se eu multiplicar eles aqui, ficar brincando, aí depois eu tiro o traço, ou seja, eu vou pegar só a diagonal desses produtos, né? Que eu quero saber o que acontece aqui. E a primeira parcela é sossegada. Esse cara aqui só tem termos normais mesmo, não tem outro, não. Né? Só vai aparecer daí, isso aqui, ó, é a equação da massa. Isso aqui é da equação da massa. Dρ, dt, né? Mais, de novo ela aparece ali, ρ igual a zero. Se for compressível, ele não é igual a zero, tá? Se tiver compressão. Se for incompressível, dU igual a zero, esse termo, zero. Ou seja, vai sumir, vai ficar só esse aqui, que envolve o quê? Viscosidade e variação de velocidade. Ou seja, eu tenho cisalhamento. E ela é laboriosa. Esse cara, posso transformar ele em duas matrizes separadas, que é a taxa de deformação, né, e a taxa de rotação. Aqui, por exemplo, momento linear e aqui momento angular. Né? Linear e angular. Parte linear. Esse é simétrico e antissimétrico. Mas não interessa isso aqui. Tem toda uma álgebra trabalhando nisso. A gente pode transformar isso nisso aqui. Ó. Esse termo de pressãozinha e esse tensor vezes esse tensor. Esses dois aqui significam escalar, escalar. Você faz um produto escalar, depois faz de novo. Porque é uma matriz vezes uma matriz. É um negócio assim, vezes a matriz de novo. Transposta. A gente não trabalha de forma matricial, a gente trabalha de outra forma. Aí tá, fica lá. Variação da energia, calor, por condução, geração ou consumo, forças de pressão aqui, né? Ou seja, compressão no meu volume de controle, ou seja, trabalho de compressão, PV é trabalho, né? E aqui viscosidade, né? Então isso aqui representa a variação térmica devido ao trabalho de compressão e expansão. É o significado físico dele. E esse aqui é a própria dissipação viscosa, que a gente não vai abrir. Ela é gigante, que envolve matrizes, né? E agora eu vou conseguir fazer isso na forma térmica. Eu vou lembrar da definição de entalpia, né? Que é um potencial, que é um dos potenciais termodinâmicos. Entalpia é igual a energia interna mais trabalho. Né? Vou agora manipular isso aqui, dividir por ρ, né? Ou seja, isso aqui é igual ao volume específico, que é igual a 1 sobre a densidade. Né? Aí envolve um pouco de termo aqui. Trabalho, agora vejo isso no tempo, ou seja, eu quero ver a derivada disso no tempo, então vou derivando, dρ dt, dp dt, vou fazendo ali. É a derivada disso aqui também, tá? Por isso tem esse 1 menos p aqui, menos ρ aqui. dp dt, e o p multiplicando aqui. Então, vou derivar tudo aqui em relação ao tempo. Isso aqui, ó, é a equação da massa de novo. É isso aqui, ó, só que ela está escrita em forma de derivada material. Ele abriu essa derivada,
né? E botou daí o ρ, U, fica U, daí div de ρ. Isso mais isso aqui é dρ dt. Ou a derivada material, né? Como escreve lá no... A derivada material lá, que nem o Beard escreve no livro dele. Ela apareceu de novo, gente. Não adianta fugir dela. Né? É igual isso aqui. Então, vou pegar esse treco e vou jogar lá dentro já. Ó. Vou pegar aqui, dh é igual a isso, aqui já substituir, aí vou manipular aqui e vai ficar desse jeito. Né? Então, meu dE, dt igual ao meu dh, menos dp, p vezes dividir u, dp, dt. Vou jogar lá agora, vou substituir esse lado todinho. E legal. Cancelou com outro que tinha. Mais um termo que eu queria me livrar. Se é compressível ou incompressível, não interessa. Ele se cancela dos dois lados. Né? Mas eu fico com a derivada material de pressão ainda. Né? Ou seja, essa dp, dt é variação de pressão no tempo mais velocidade gradiente de pressão. É isso aqui. Um trambolho. O H também. E esse aqui agora eu vou chamar de fisão. É chamado porque ele vira um número. Você calcula esses termos todos, essas derivadas todas, isso aqui dá um número, que diz o quanto dissipa de calor, ou seja, ele gera calor, aumenta a temperatura. Então eu fico com ela na forma entálpica, ou seja, a variação da entalpia no tempo é igual ao calor, mais a geração, o consumo de calor, mais o trabalho de compressão, ou seja, variações de pressão no volume, né? Se tiver compressão ou expansão, tanto faz, mais a viscosidade, a dissipação viscosa. E agora, pegando a definição de entalpia, de CP, ó, dH dt é igual a CP. Então, dH é CP dt. Pego esse dH, substituo aqui. Jogo lá dentro, ó. Apareceu a temperatura, que era o que eu queria até agora. Ainda não está na forma que eu quero. Eu tenho que definir esse cara e talvez me livrar desse aqui e desse aqui. Então, para simplificar, essa aqui é a forma da equação de energia térmica. É assim, desse jeito. Não mexe mais. Se esses termos vão estar lá dentro, depende do problema. O simulador permite você usá-los ou não. Depende do caso. Se eu simplificar aqui, ó, se eu considerar a dissipação viscosa desprezível, esse aqui vai embora. Né? Se o escoamento for incompressível, isso aqui vai embora. Né? Aí sobra só isso aqui. E aí que eu vou usar a lei de Fourier, né? Porque eu sei que aqui, ó, o Q é menos K grade de T. Tem temperatura também. Vai dar daí ali, ó, menos K laplaciano de T. Na hora que eu aplicar o divergente aqui. Vai aparecer aqui. Aí fica o quê? Variação no tempo da temperatura é igual ao transporte da temperatura, na verdade é entalpia, vocês têm que lembrar que isso aqui é entalpia, tá? É igual a condução de calor que ocorre no sólido ou no fluido, não interessa, aqui no caso é fluido, é o termo de equação de Laplace, mais a geração. Essa é a forma de trabalho que a gente tem, né? Foi balanço de energia. E quando a gente pode usar ela? Quando todas essas hipóteses aqui, ó, que eu simplifiquei, forem verdades. Isso vai acontecer quando? Ah, estou trabalhando com ar, professor. Não, você pode tratar o ar de forma incompressível. Depende da velocidade com que está acontecendo. E qual é essa velocidade? Depois de muito bater cabeça ao longo das décadas, né, para Mach mais baixo do que 3, você pode considerar qualquer gás incompressível. Deixa eu fechar aqui que está muito barulho de veículo. Né? Você pode considerar, porque assim, os efeitos de compressão existem, mas são muito pequenos para você poder jogar essa equação nessa forma inteira aqui e complicar tudo só para ter um ganho de 1 milésimo de diferença. Acima disso, o escoamento ele tende a acelerar até ele passar de Mach 1 e dar choque, né? Ou seja, onda sônica. Mas já isso acontece muito em aerodinâmica ou escoamentos com gases compressíveis, compressores, máquinas, turbinas, coisas do tipo. Isso é importante, aí tem que ver se vai usar ou não. E a dissipação viscosa tem um outro número que mede também. Esses números medem sempre relações de efeitos, né? Ó, o número de Brickman, ele vê o quê? O quanto a dissipação viscosa
é maior ou menor do que a condução de calor. Por quê? Porque eu estou dissipando as coisas e ele está me gerando calor. Esse calor vai ficar lá? Depende. Se a condução for muito rápida, esse calor vai embora. E o fluido carrega ele, a gente nem percebe que ele foi gerado, né? E aí ele mede isso aqui, na verdade, ele é o número de Prandtl vezes o número de Eckert, que é esse aqui também, são esses dois caras. São relações entre outras coisas. O Prandtl mede a razão entre camadas e limites, e o número de Eckert é a relação entre o transporte de quantidade de movimento e de entalpia, né? Aí, assim, quando a gente estiver trabalhando com os escoamentos compressíveis, a gente não vai ver nesse caso aqui no nosso curso, é melhor a energia total, porque todos aqueles efeitos que eu disse, vou separar, vai trabalhar com essa forma aqui, com essa aqui, completa. Essa é a equação completa. Porque os efeitos de energia cinética vão ser importantes. Por quê? Quando? Quando for muito rápida a velocidade, ou seja, toda vez que esse termo aqui, tiver uma velocidade muito alta, eu tenho muita energia cinética. Então, eu tenho que trabalhar considerando a energia cinética, simples assim. A velocidade é baixa, mas o que é uma velocidade baixa? Mach menor do que 0,3. Ou 0,2, tá? Nessa faixa aqui. Acima disso, esse termo começa a ficar importante. Aí tem que ver se o custo-benefício na simulação. Começa sem, depois ativa, dá para fazer essas coisas, né? Dá para fazer essas trocas, assim. Aqui é um exemplo de... A gente vai ver isso aqui, escoamento não isotérmico, uma reação química de neutralização, ácido base, que é exotérmica, né? Então a gente vai ter escoamento, Navier-Stokes, equação da massa, transporte de 4 espécies químicas, mais a água, né? 4, né? Vai ter um balanço de energia com liberação de calor devido à reação e vai ter turbulência, que a gente não viu, né? E aí aqui é o domínio, geração da malha, e aqui já é o resultado. Aqui é entrada de ácido, aqui é de base, e aqui é entrada de água, né? E a velocidade vai acelerando aqui, obviamente, porque está fazendo camada limite aqui. E aqui, o pH da mistura, né, 14, porque aqui está entrando base pura, e aqui já meio que misturou e já reagiu. E aqui a temperatura, a energia gerada pelo termofonte reacional, que é para 45 graus mais ou menos, entrou a 26. Né? A gente vai ver esse aqui. Então, gente, hoje a gente... Isso aqui foi uma corrida gigantesca, né? É coisa pra caramba, né? É muita coisa para se ver num dia, né? Isso aqui a gente viu praticamente todo o curso de fenômenos de transporte, transferência de calor e mecânica dos fluidos em 2 horas. É para decorar? Claro que não. O que é mais importante de entender desses processos? O significado físico dos termos, né? O que é a advecção? O que é a difusão de quantidade de movimento? O que é tensão viscosa? O que é pressão? O que é um termo-fonte da energia? O que é energia total? O que é energia térmica? O que é energia cinética? O que eu estou resolvendo especificamente, né? O que é a dissipação viscosa? Por que esse termo entra ou não entra? O termo de trabalho? Se eu tiver reação química, como é que eu coloco as fontes? É uma fonte de calor, ou seja, além de tudo aquilo, eu vou ter que botar mais um termo reacional lá, que vai ser o quê? A taxa de reação vezes a entalpia de reação, que aí no caso é exotérmica, vai ser positiva para a equação da massa, a equação da energia. Vai ser um mais ΔH de reação vezes a taxa de reação, né? E então tem que resolver reação química também, para resolver energia. Então ela é a equação, é a curva de Rio, é tudo que cai nela vai parar lá, né? Todas as equações. A equação da massa não resolve a energia sem equação da massa, não resolve nenhuma sem equação da massa, né? Então, assim, conservação da massa, quantidade de movimento e energia. É o tripé da mecânica dos fluidos. Quando se estuda a mecânica dos fluidos, a gente não estuda só a Navier-Stokes, a gente estuda essas 3 coisas. Conservação de quantidade de movimento, massa e energia. Porque elas estão atreladas. A equação de Navier-Stokes tem aquela forma do tensor-tensão para respeitar a equação da energia para resultar na dissipação viscosa. Se eu mudar o tensor, aquela matemática toda vai para o espaço. É só por isso que acontece daquela forma. Se eu tiver mais termos ali, zoa tudo. Então ela respeita a primeira lei termodinâmica, porque a equação de conservação da energia para escoamentos não isotérmicos
é a própria primeira lei da termodinâmica, de forma diferencial, variando no tempo por um sistema. É isso que a gente faz. Então, assim, é entender a física, o significado. Isso é o mais importante. Essa matemática, vocês vão ver no curso, está num livro, não lembra, revisa, vê PowerPoint, fica testando, vai lá no EBA, né? Aqueles lá, aquele site de trabalho, todo mundo baixa lá para fazer Lab 1, Lab 2, eu sempre dou 0, né? Porque eu baixo lá dos caras também, para saber o que fizer. Então, tá tudo lá, essa matemática vocês podem aprender, mas a física disso é perdida no meio dessa bagunça matemática, no meio dessa coisa, tem que integrar, diferenciar, tem que fazer prova. Isso não é o mais importante. O mais importante é entender a física, entender o significado físico, olhar para a equação e não ver uma equação, e sim ver um processo físico. Você olha para cada termo e você sabe o que acontece. É a coisa mais importante. Então, assim, vocês vão estar entendendo todas as equações, algum nível da vida de vocês, hoje, amanhã, da formatura na vida profissional, quando vocês olharem para uma equação e não verem apenas letras, ou verem um processo físico, e entender o que acontece. E saber até a cara da solução dela, de acordo com as condições de controle que foram dadas. Você vai ter uma noção do que vai acontecer. Você não sabe exatamente, nem quantificar, se vai ser muito inclinado, pouco inclinado, se vai valer 10 ou 1000. Mas você sabe a forma, qualitativamente você sabe o que acontece. E o que não pode acontecer. Por exemplo, gerar energia do nada, né? Você está consumindo calor e a pressão está aumentando. Ué, por que está aumentando? Você está esfriando o sistema, a pressão está aumentando de onde? Está entrando massa? Não. Então, a única forma é tem que aumentar o volume daqui, né? Tem que aumentar a massa com volume constante. Então, você tem que entender essas coisas. Está tudo até lá, termodinâmica, fenotrans, FEC, introdução à engenharia química, física básica, vetorial, álgebra linear, porque tem um monte de operação algébrica de matriz e vetor e matriz escalar, um monte delas. Então, é tudo ferramental. O mais importante que diferencia a gente do resto de qualquer profissional é entender o que essas coisas fazem no trabalho da gente. Então, saber que aquilo é uma difusão de calor, saber que é uma advecção, ou seja, ou convecção de calor, o que é uma condição de contorno, o que ela faz, o que ela não faz, o que aquilo afeta o sólido, o que aquilo afeta a operação. Isso é o foco de tudo. O resto está no livro, você relembra, não tem problema não. Levem isso para o resto dos cursos de vocês. Tá? E assim, essa aula de hoje é uma aula pesada, né? Para mim também falar isso tudo, lembrar isso tudo, de repente, assim, em 2 horas, muita coisa condensada. Isso aqui é um curso de 6 meses, né? Que é para dar 1 ano, até se for com MEC fluido e transferência de calor. Mas o mais importante é entender a física, porque a gente não vai mexer mais com as equações, elas vão estar dentro do simulador, discretizadas, a gente vai, daí, setar a física. Se eu não souber qual é a física, quais equações estão sendo resolvidas e como elas são representadas, eu não vou resolver nada, vai dar alguma coisa lá, não sei avaliar. Tá? Então, não sejam tão dispensados, agradeço a presença de todos, ficou bastante gente, né, hoje. Esse vai ter um questionáriozinho também, tentem lá, se tiverem dúvida para responder, mandem e-mail, ninguém está me mandando e-mail, estou achando que vocês estão detonando, né? Podem fazer à vontade lá, tá? E aí, amanhã a gente vai ver método de volumes finitos e acho que na quarta-feira a gente já consegue fazer um primeiro caso, né? Deixa eu ver se tem que vir dar uma olhadinha aqui no cronograma certinho, tá? Não dá uma de amanhã. Vou dar uma preparadinha. Mas amanhã a gente já vê como essas equações ficam na forma discreta, tá? Então, boa noite para todo mundo, bom descanso, né? Mandei sim. Mas posso dar uma olhada lá de novo, posso dar uma olhada lá. Vou dar uma olhadinha lá. Tá. Vocês estão com problema no... Vocês estão... Aula gravada. Vou mandar de novo então, tá? Ana Clara e Nicolas. Eu vou mandar só para vocês dois então. Se alguém não recebeu, por favor, manda agora no chat. Tá? Porque eu mando especificamente, eu tiro da lista, eu mando até para o meu outro e-mail pessoal aqui, se for o caso. Porque dá esses bloqueios às vezes. Ele pergunta e tem uns que ele libera, outros não libera.